Fala galera, beleza? Caio aqui de novo, sou aluno do Vida de Motion. Já fiz um tutorial para vocês e o que eu ensinei a fazer foi isso aqui, olha só. Esse Diggle, né, nessa esfera, transformação de pontos, enfim. Tá aí no canal do Vida de Motion, quem quiser ver. E hoje a gente vai aprender a fazer uma coisa diferente. A gente vai aprender a fazer o Cloth Tear, né? Algo mais ou menos assim. Olha só. É um efeito que eu gosto bastante. A gente vai fazer ele até um pouquinho mais trabalhado. Aprender a forma de fazer ele e de forma manual, né? Usando a shelf aqui em cima. É possível fazer ele automatizado, só que a gente vai fazer node por node para aprender o processo. Vamos nessa. Então, galera, olha só. Antes de começar a fazer aqui a nossa versão, né, do Cloth Tear, eu queria mostrar uma coisa que acontece com muita gente e é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Como fazer esse tear, né, esse rasgo do tecido, ser realista, ser menos uniforme, né? Porque o que acontece? Se a gente rasgar ele agora, olha só, eu fiz essa leve animação aqui, não tá nem com animação realmente de esticar o tecido, né? Só tá rasgando para vocês repararem numa coisa. Olha como os rasgos, eles são todos... Vou fazer uma coisa rapidinho para melhorar a nossa visualização. Aqui em background, vamos colocar ele no escuro, que eu acho bem melhor. Olha só, todos os rasgos estão acompanhando a geometria, né, desse grid que tá sendo rasgado. E aí o rasgo fica muito pouco realista, né? Na verdade não fica realista. Você vê todos os rasgos sendo formados por esses retângulos, né? Essas protuberâncias aqui, que não fica legal. A gente vai aprender a forma de fazer esse rasgo para ficar como nesse exemplo aqui que eu mostrei, né? Se vocês repararem, olha só, quando a gente para aqui, olha os rasgos como eles não estão seguindo essa lógica, né? Aqui de um grid mesmo, né? De retângulos. Os rasgos estão muito mais orgânicos, né? Muito mais realistas, né? Então quando eles se esticam, olha só, essa parte aqui, né, quando estica. Então é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Vamos lá. Como eu disse, né, aqui para mostrar esse exemplo para vocês, eu usei a shelf, né? Você clica aqui em Vellum Cloth e tudo já fica mais ou menos setado, né, mais ou menos pronto para a pessoa fazer. Mas eu quero que a gente faça do zero manualmente para conseguir entender o princípio por trás aí, né? Como funciona para você fazer esse tipo de animação. Beleza. A gente tem aqui um node de geometria que a gente criou. Dentro dele a gente vai criar o nosso grid. E aqui nós temos já a resposta para o problema que eu mostrei no início, né? A gente está aqui com o nosso Wire Shaded, né, para a gente ver a nossa malha do nosso grid. Olha só. Mesmo que eu chegue aqui e aumente, né, a quantidade de linhas e colunas para 90, a malha nunca vai deixar de ser formada por esses cubos, né, pelos quads da nossa geometria. Então toda vez que ela rasgar, ela vai rasgar respeitando essa lógica. O que a gente pode fazer para mudar isso? É um node muito usado no Houdini, que é o Remesh. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a nossa malha e fazer o Remesh, né? Fazer de novo a malha de forma triangularizada. Nem sei se existe essa palavra, né? Que é triangulate em inglês. E aí, olha só, a gente pode aqui até diminuir esse target size para o nosso grid ficar com uma qualidade melhor. Vamos botar um pouco menos. Acho que 18 é um número interessante. Então a gente tem aqui agora o nosso grid e a nossa geometria ela não está mais uniforme, ela não está mais formada por cubos. Isso vai fazer com que o nosso rasgo fique muito mais orgânico, muito melhor, né? Beleza. Depois desse nosso remesh, a gente já pode colocar o nosso Vellum Constraints. E aqui é onde a gente vai configurar, primeiramente, a nossa cloth, né, o nosso tecido. Aqui em cima, o tipo de constraint está em Distance Along Edges. Vamos mudar isso para cloth, para ele entender que isso é um tecido. E a princípio, é basicamente isso. Agora a gente cria dois nulls, né? O primeiro, a gente bota que é Geo, né, de geometria. E o segundo, a gente bota Cons de Constraints, né?
Aí olha só, esse output do Velum Constraint está dizendo que Velum Geometry, aqui embaixo vocês vão conseguir ler. Velum Geometry, a gente conecta no Geometry, e o segundo diz Constrain Geometry, a gente conecta no Constrain. Beleza. Essa parte aqui, para esse início, está pronta, depois a gente vai entrar aqui e editar mais para ficar melhor. Mas tudo bem, vamos lá. Então a gente vai criar DopNet, né, que é onde os nossos Dynamics vão funcionar, é onde a simulação vai acontecer. Vamos entrar nessa DopNet. Eu desativei aqui, né, o nosso node de Geo, para a gente não visualizar ele, para a gente ficar só com a nossa simulação sendo visualizada aqui. Só que como não tem simulação ainda, nossa viewport aqui está vazia. Beleza, vamos lá. Primeiro, vamos utilizar o Velum Object, o Velum Source e o Velum Solver, né? O Solver é onde vão ser feitos assim, os cálculos, né? Onde ele vai solucionar essa simulação. O Object vai funcionar para conectar aqui, né? Object to Solve. Vai ser um Velum Object que vai fazer, né? Vai ser solucionado, acho que seria a palavra, talvez, né? Calculado. E aqui no meio, olha só, a gente tem aqui mesmo, Post-Solve, né? A gente vai conectar o nosso Velum Source. Aqui é onde a gente vai escolher os nodes que a gente colocou lá, né? Para fazer o output, que eram os dois nulls que a gente criou. No SOP Path, a gente escolhe, né, aqui em Geo, o nosso Geometry. E em Constraint SOP Path, a gente vai escolher o nosso Cons. Beleza? Então tranquilo. Agora a gente tem aqui o nosso Velum Source já configurado. O Velum Solver, que é onde a gente vai configurar os substeps, né? Que é como se fosse o número de vezes em que ele vai calcular a nossa simulação, né? Os Collision Paths, aumentando isso aqui, a colisão fica mais realista, né? Mas a simulação também demora mais, enfim. Tem várias configurações aqui que a gente vai trabalhar depois, né? A princípio, se a gente conectar isso aqui no output, a gente já vai aparecer aqui o nosso grid, né? O nosso tecido. Só que não vai acontecer nada com ele, porque não tem nenhuma força sendo aplicada sobre ele. Para resolver isso, a gente pode usar um Gravity Force. O Gravity Force vai fazer o nosso tecido cair. Então ele simplesmente vai cair até o infinito, né? Vamos colocar algum objeto para ele colidir, para a gente conseguir ver melhor a simulação, né? Isso aqui não tem a ver com o nosso rasgo do tecido, é mais uma introdução para aprender a configurar, né, o Velum Cloth aqui do Houdini. Beleza, vamos criar mais um Geo. Vou colocar o nome dele de Collision. Ficou tudo... Beleza, Collision. Vamos botar colisão, né, já que o nosso conteúdo aqui é em português. Beleza. Aqui dentro vamos criar um tubo. Esse tubo, vamos só botar aqui para Ghost Other Object para a gente conseguir ver, né, o nosso grid. Beleza, vamos descer um pouquinho com ele. Aqui tá bom. Aumentar o nosso radius, vamos botar aqui em 5. 5 é muito, 3 eu acho que tá bom. End caps para fechar e vamos aumentar um pouquinho a altura dele. Acho que dá até para descer um pouquinho mais. Beleza, assim tá bom. Vamos aqui botar um null só para fazer direitinho, nem seria muito necessário, mas agora nesse null a gente vai botar assim, colisor, né, que eu acho que seria aí pro collider, né, tradução de collider, não sei, enfim. Agora a gente vem aqui no nosso DopNet e a gente vai usar um merge, né, aqui depois do solver. Esse merge, olha só, ele está escrito o seguinte: os inputs da esquerda vão afetar os inputs da direita, né? Então a gente tem que, à esquerda daqui, colocar o nosso colisor, né? O colisor aqui é o Static Object. A gente conecta ele aqui. Olha como ficou invertido. A gente pode arrastar aqui para inverter, ou, tá, Ctrl Z, a gente pode apertar o Shift R, que vai fazer isso pra gente. Aqui no Static Object, a gente vai botar o SOP Path como... Vamos achar aqui, olha só, colisão. Aqui é o nosso colisor, que a gente configurou lá. Beleza. Agora, a gente já tem o nosso collider aqui, né, configurado. Vamos dar o play. Perdão, acabei cometendo um pequeno erro aqui. Ele só vai reconhecer o tubo como um colisor, né, se ele for um polígono. Ele está como uma primitiva, né. Vamos configurar ele como polígono. Vamos aumentar aqui, só para ficar melhor, ficar mais redondo.
Beleza. Agora vai funcionar direitinho. Olha só, a gente já tem o nosso cloth atuando ali como um tecido direito, né? Beleza, a gente pode configurar para melhorar, né? Então a gente poderia vir aqui no Vellum Solver e... ou melhor, vamos voltar aqui no nosso deal, né? Aqui no Vellum Constraints a gente tem já a configuração aqui, por exemplo, de stiffness, né? A gente aumentar isso aqui para, sei lá, 700. Então, um número aleatório, um band em 700 também. Vamos dar uma olhada como que fica, né, o comportamento do nosso tecido. Olha só, como ele já mudou, já ficou mais plástico de repente, né? Alguma coisa desse tipo. Beleza, então a gente pode configurar, né? Aqui a gente configura mais ou menos como seria o comportamento do nosso tecido, né? Algumas configurações dele podem ser feitas aqui. E aqui do DOP.NET, dentro do Solver, também existem outras configurações, né? Que principalmente com relação à qualidade da simulação, né? Mais do que com relação a... Olha só, a gente consegue fazer algumas configurações mais do que com relação à configuração do tecido, né? A configuração do tecido é mais lá nos constraints mesmo. Beleza. Isso aqui já configurado. Vamos... O que a gente pode fazer agora? Vamos trabalhar aqui como a gente faz para exportar esse tecido, né? Aqui a gente cria um node, né, de deal. Vamos mudar o nome dele só para ficar mais organizado. Vamos botar assim, cloth export, né? Que aqui seria o tecido que vai sair, né? A geometria do tecido que vai estar mais trabalhada, né? O que a gente tem agora fica muito visível, né? A geometria aqui, né? Não fica bom, não fica nem um pouco parecido com o tecido, né? Beleza. Como que a gente configura aqui dentro agora para transformar esse tecido em algo melhor, né? A gente pode usar primeiro o DOP import fields para importar aqui da nossa simulação, né, do nosso DOP, que é o Dynamics Operator. A gente vai importar daqui de dentro a nossa simulação, né? Então, para isso a gente vem aqui, escolhe qual a network que a gente quer importar, que no caso é DOP.NET 1, e o DOP Node, né? Que aí vai ser o output, que é o node de saída, né, da nossa simulação. Beleza. Aqui a gente pode, normalmente, né, inclusive aqui na shelf, o Houdini já faz isso automático, ele vai botar um attribute delete, né? Por que isso? Porque se a gente tivesse aqui, né, primeiro, ele não está importando nada ainda, né? Para importar, a gente precisa vir aqui em Fields to Import e adicionar. Beleza, agora sim ele está importando a nossa simulação toda certinha. O que é que acontece, né? Normalmente quando você importa e você vir aqui em informação, ele teria aqui, né, o N maiúsculo, né, que é um atributo de ponto a normal da nossa geometria. A gente não tem aqui, mas vamos de qualquer maneira adicionar um atributo delete e deletar a nossa normal, que é o mais indicado a fazer, né? Como a gente não tem, não precisaria, mas só para ensinar o passo a passo certinho para vocês. Depois disso a gente pode usar um node chamado Visualize. Para que a gente vai usar o Visualize, né? Porque a gente não vai, na verdade, visualizar nada. A gente vai vir aqui em Cusp Angle, né? E fazer o Set Cusp Angle, né? O que isso vai fazer de diferença? Vamos primeiro desativar aqui o Update Visualizers. Quando a gente sair do Visualizer, ele vai sumir essas cores, né? Vamos deletar e ver se a gente consegue mesmo assim. Consegue, olha só. O Cusp Angle em 0, a gente vai ter quase que uma hard surface. Olha só como ele vai se comportar, né? Você vê os reflexos, como cada primitiva aqui da geometria tá bem dura, né? A curva dura. Não tá nem um pouco suavizado, né? Se a gente for suavizando aqui, olha só. Como a gente tem um resultado muito mais suavizado, né? Então, já fica uma outra coisa, né? Se a gente desativar ou ativar, olha só, como por essa luz aqui, por esse feixe de luz aqui, dá pra gente ter uma noção. Desativado, olha como ele fica cortado pelas curvas, né, da geometria, e ativado fica muito melhor. Beleza. Agora a gente pode usar, vamos ver, um Vellum IO, né, que aqui já é onde a gente faz o nosso cache, né, pra gente fazer o cache dessa simulação, beleza? E depois do Vellum IO,
ou melhor, antes do Velo.io, aqui a gente tem, olha só, aqui no segundo tá Constraints, a gente precisa importar as Constraints, né? Tá aqui, ó, Package, Geometry and Constraints. A gente precisa importar as Constraints para esse Velo.io para ele funcionar direito. Então vamos jogar outro dop import fields. E nesse dop import fields que a gente vai conectar aqui nas Constraints, o que a gente vai botar? A gente vai botar aqui ele, o dop network dele é o dopnet1, e o dop node a gente vai usar o Velo object, que é da onde a gente vai importar as Constraints, né? Beleza. Aqui a gente vai criar um novo field, vamos botar no change, e no field vamos criar um field chamado constraint geometry. Beleza. Olha só como as nossas constraints já foram importadas, né? Ele reconheceu. Beleza? Vamos desativar esse import simulation settings, né? Eu acho que é melhor. E agora o node principal que a gente pode botar aqui para melhorar, né, o look desse tecido aqui é o Velum Post Process, né? Então olha só, se a gente conectar os três, vamos conectar os três aqui, os três outputs do Velo.io nos três inputs do Velum Post Process. Olha só, se a gente vier aqui e aumentar o Spatial Blur, a gente já consegue ter, olha só, o tecido ele vai tendo um blur, né? Que pode dar uma suavizada, só que mais do que isso a gente pode adicionar um Subdivision. E olha como a qualidade do nosso tecido melhora 200%, né? Sem o post-process e com, né? Vamos só desativar aqui, vamos botar Smooth Shaded, né? Pra gente não ver mais. E agora, quando a gente der o play, o nosso collider ficou assim, porque ele adiciona, né, o Subdivision em todos os objetos da nossa DOPNet. Então, visualmente, né, aquele nosso collider, que era um tubo, ficou assim. Mas isso não vai mudar a nossa simulação, né? É só uma coisa visual mesmo. Olha só, se a gente der o play agora, ele está um pouco mais lento, né? Pelos cálculos que ele tem que fazer. Mas a simulação já está bem mais interessante, né? Então acho que isso aqui já está bom para vocês entenderem o princípio de configurar, né, uma simulação de cloth aqui. Agora vamos passar para o nosso rasgo, né? Como a gente pode fazer o nosso rasgo. Beleza, aqui vamos deixar tudo como está. Aqui na nossa DOPNet, vamos deletar esse static object, que a gente não precisa mais de nenhum tipo de collider, né? Voltar. E a nossa colisão aqui vamos deletar. Beleza. Vamos voltar aqui na nossa geometria inicial, no nosso grid. E vamos voltar com o Smooth Wire Shaded. E olha só, a gente tem aqui o nosso grid, né? Pra gente configurar os rasgos dele, né? A gente primeiro vai usar... Melhor, antes de configurar o rasgo, vamos configurar, né, o pin, né, que é onde o nosso tecido vai ser segurado aqui. Vamos conectar essas bordas aqui, né, para elas não serem afetadas pela gravidade, né? E depois essas bordas aqui, vamos lá. Para fazer isso, basicamente, a gente cria um grupo. Esse grupo, vamos dar o nome de pin1, que vai ser essa borda aqui da esquerda, né? Keeping Bound Regions, né? E aqui o tipo vamos botar em points. Olha só, a gente já tem aqui dentro dessa caixa, os pontos que estão dentro dela são o nosso grupo, né? Vamos jogar a nossa caixa lá para a esquerda, né? Acho que botar menos 5. Ainda tá pegando algumas aqui de dentro. Vamos botar menos 5.5. Olha só. Agora, exatamente os nossos pontos aqui da borda estão dentro da caixa, né? E vamos aumentar o tamanho dela em Z, de repente. Mais, né? Vamos botar em 15, sei lá. 12. Beleza. Agora, isso aqui faz parte de um grupo chamado pin1. Se a gente vier aqui no Velum Constraints, em pin, a gente clicar aqui e escolher o grupo pin1, agora quando a gente voltar, né, vamos desativar o deal, e der o play na nossa animação, tá, como tá com o export aqui ativo, tá demorando mais o cálculo. Vamos no DOPNet que vai ser mais rápido. Olha só. A gente já tá, o pin já tá feito aqui nessa borda, né? Perdão, cliquei sem querer aqui. O pin já tá feito aqui nessa borda. Agora vamos fazer na outra também. Duplicando esse grupo. O grupo aqui vai ser o pin 2. E aqui em vez de 5.5 a gente bota, em menos 5.5 a gente bota o 5.5 positivo, que vai ser o lado oposto, né? Beleza. Também já está configurado.
Só que aqui no Velon Constraints, a gente vai clicar aqui e clicar Pin 2, ele vai adicionar o Pin 2 aqui nos nossos Pinpoints. E olha só, a gente já tem a nossa cloth, né, segurada aqui por causa do grupo que a gente colocou como os pontos, né? Vai fazer o pin, beleza. Já está configurado aqui, né? Já está segurado. Agora vamos fazer o nosso rasgo, né? Para fazer esse rasgo, a gente vai usar um node chamado, vamos descer aqui, Edge Fracture, né? Esse Edge Fracture está fazendo já uma grande coisa aqui na nossa malha que não está visível. Então, para fazer isso, vamos usar um Exploded View, né? Conectar o Edge Fracture e olha só o que a gente tem, né? Vamos Hide Other Objects para a gente ver só o que está dentro desse contexto aqui. Ele dividiu, né, em 10 peças a nossa geometria, né? Porque aqui no Edge Fracture está configurado como 10. Se a gente botar aqui 15, ele vai dividir em mais partes, né? Ele vai colocar 15 partes no nosso grid. A gente não quer que ele divida assim, né? Porém, só para a gente visualizar mesmo, se a gente vier aqui no nosso Object Del Play, ele já está rasgado, né? E automaticamente quando você dá o play ele já rasga, né? E fica grudado só a parte que está no pin aqui, né? Olha só, beleza. Só que o que é incrível nesse node aqui, chamado Edge Fracture, é que ele é muito customizável, né? Você pode fazer essas fractures, né? Dirigir muito bem elas, né? Melhor dizendo. Então vamos lá. Vamos colocar aqui uma curve. Por que a gente está criando essa curve, né? Porque se você vier aqui no input 2 desse Edge Fracture, está escrito assim, Fracture Curves. Ou seja, essa curva aqui vai mostrar onde estão as nossas fraturas, né? Aqui no nosso grid. Beleza, vamos jogar esse curve para cá, para dizer que esse curve aqui que vai direcionar, né? E agora aqui na nossa view, vamos colocar como Top Viewport. Beleza. Agora vamos desenhar simplesmente aqui, como a gente quer que sejam os nossos rasgos, né? Coisa mais ou menos assim, variando bastante. Show de bola. Agora, quando a gente der aqui o Exploded View, a gente vê que também tem uma parte aqui do meio, né? Que está dividida. Só que a gente quer que só essa parte do meio divida o nosso tecido, né? O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no Edge Fracture e desativar o Initial Pieces, né? Ou seja, agora ele vai dividir o nosso grid em 2. Né? Só que o problema é que ficam duas peças grandes, né? Como que a gente pode mudar isso? A gente pode vir aqui na nossa curva, né? E criar uma nova. Vamos dar um template flag nessa e visualizar essa aqui. Olha só. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma curva inversa a essa. Vocês já vão entender o porquê. Você desenha mais ou menos assim, não? Eu estou fazendo dessa forma, mas se vocês quiserem podem fazer de formas diferentes, enfim. De acordo com a forma como vocês querem que o tecido de vocês se rasgue. Beleza. Agora a gente tem essas duas curvas. A gente pode fazer um merge e juntar elas duas, né? Essas duas curvas. E agora as duas curvas fazem parte desse merge. E a gente pode colocar esse merge para direcionar o nosso Edge Fracture. Por quê? Porque agora essas partes que estão dentro das duas curvas, elas vão ser pedaços que vão se rasgar. Eles não vão mais estarem presos, né, no nosso grid. E isso é muito importante para a gente ter um efeito bom, né? Então olha só. A gente tem uma parte, a outra parte e os pedaços do meio que vão se rasgar. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender o porquê, né? Se não entenderam, podem comentar que eu tento explicar de uma forma mais detalhada. Mas enfim, agora a gente tem, olha só, um pedaço, outro pedaço e várias pequenas partes, né, que estavam entre as duas curvas. Beleza. Vamos pode deletar esse Exploded View, que a gente não vai precisar mais dele. E agora, quando a gente der o play, o nosso tecido ele já vai estar se rasgando, né? Vamos vir aqui de novo para a nossa Perspective View. Olha só. Assim que começa a animação, o nosso tecido já está se rasgando, né? E caindo a parte aqui do meio. A gente não quer que ele se rasgue de primeira, né? Então aqui é a chave desse efeito, é um node que a gente vai adicionar agora, que é o Velon Weld. Esse Velon Weld ele vai grudar os rasgos do tecido, né? Vou conectar as três aqui, beleza?
que o constraint tá certo. Então beleza, olha só, os três conectados no Vellum Weld de novo, dando aqui o output pro deal e o de constraint pro constraint, beleza. O Vellum Weld, se a gente der o view nele, olha só o que ele fez. Ele criou essas conexões, né? Ele grudou os rasgos do nosso tecido. Então agora, quando a gente der o play, o tecido vai continuar grudado, porque ele não está mais rasgado. Só que a gente quer que ele se quebre, né? Que ele se rasgue. E isso é configurado também aqui dentro do Vellum Weld. Aqui na parte que está escrito breaking, a gente ativa o breaking. Quando a gente der o play agora, ele vai se rasgar, porque o nosso breaking está muito fraco, o nosso tecido está muito fraco, né? A gente precisa aumentar. De repente, se a gente botar aqui em 120, já vamos ver o que a gente tem, olha só. Agora o tecido se move e ele não se quebra, tá vendo? Beleza. Isso feito, vamos fazer o tecido se esticar para os dois lados, né? Como a gente pode fazer isso? A gente já tem aqui um grupo, que é o grupo desse lado aqui, e outro grupo que é o desse lado. Beleza. Depois que a gente colocar os dois grupos, né, aqui em cima, vamos acionar o Transform. E esse Transform aqui vai mover o nosso grid inteiro para a esquerda, né? Então beleza, a gente vai chegar aqui nesse Transform, vamos colocar aqui com o Alt Click um keyframe aqui no 0. Vamos até, pode ser que o 72, eu acho que pode ser, de repente. Vamos colocar aqui menos 4, olha só, ele se moveu, vou botar menos 3, né? Beleza. E vamos duplicar. E nesse outro Transform aqui, a gente vai botar que ele só vai agir sobre o grupo Pin 2, né? Então olha só, o que ele já fez, né? Ele pegou toda a nossa... Vamos colocar aqui no deal pra gente parar de ver esse weld aqui no meio. Ele pegou tudo que a gente tinha e moveu pro lado, só que esses pontos aqui, na nossa direita, eles estão sendo movidos em dobro, né? Porque a gente tem um Transform que está movendo tudo, inclusive esses pontos, e outro Transform que está movendo só esses pontos. Então a gente tem essa sobreposição aqui na malha. Só que a gente quer fazer o oposto, a gente quer fazer que esses pontos aqui eles se movam para cá, né? Eles estiquem o tecido, né? Então a gente poderia vir aqui, né? Como a gente pode ver, a animação aqui vai até o 72 e menos 3. A gente poderia vir aqui e colocar em 3. E aí vocês já veem que o que acontece é que o tecido fica, essa parte aqui fica, né? Por quê? Porque ela está sendo movida para menos 3, só que ao mesmo tempo um outro Transform está movendo para o 3, então ela fica no mesmo lugar. Se a gente duplicar e colocar no 6, agora o movimento da nossa geometria tá, olha só, tá se abrindo de forma igual, né? Beleza. Só que essa seria uma forma de fazer. Só que o Houdini, né, pelo proceduralismo dele, o que a gente pode fazer? A gente pode vir com o botão direito aqui, nesse Translate da geometria, em Copy Parameter e copiar esse parâmetro aqui. Aqui no Transform 2 a gente vai desativar, vamos vir aqui em Delete Channels, botão direito Delete Channels, beleza. E aqui a gente vai com o botão direito clicar em Paste Relative References, ou seja, tudo o que a gente botar aqui, isso aqui vai copiar. Caso a gente precise mudar o quanto o tecido vai se esticar, basta mudar aqui, esse aqui já vai estar setado. Só que ele está igual, então ele está fazendo aquele mesmo efeito de sobreposição. Basta a gente vir aqui e se a gente botar menos 1 vezes isso, né, basicamente a gente está botando a mesma coisa aqui, botar isso negativo, né. O que vai acontecer é que ele vai ficar parado como a gente tinha feito. O que a gente quer fazer é menos 2 vezes isso, ou seja, a gente está botando negativo e multiplicando por 2. Agora a gente vai ter o mesmo efeito, com a diferença de que caso eu queira mudar essa animação e esticar em vez de menos 3 e esticar menos 7, para esticar o tecido bem mais, olha só, ele já vai estar esticado igualmente os dois lados, né? Isso é uma das coisas que o Houdini pode fazer, né? Beleza. Vamos voltar aqui para nossa animação menos 3, né? Beleza. Então agora, quando a gente voltar aqui para o Object e der o Play, perdão, a gente tem que fazer mais uma configuraçãozinha aqui rápida, que é aqui no Vellum Constraints, onde a gente tem os pinpoints, né, que a gente configurou, eles estão parados, né, ele está lendo só o primeiro ponto, né, cadê? Vamos achar aqui, Pin to Animation, Match Animation, agora ele vai animar junto, beleza, olha só. Agora o nosso tecido já está se esticando e ele se rasga. Eu ainda acho
que tá se rasgando muito rápido, né? Então a gente pode jogar aqui o nosso threshold aqui para 500. Vamos ver como que vai ficar agora, né? Estica, estica, estica. E aí ele começa a se rasgar. O efeito já ficou bem mais interessante, né? Se a gente der o play agora, já feito esse cache azul aqui, olha só. Fica bem mais legal, né? Sem contar que, vamos ver aqui no momento que ele já está se rasgando, né? Olha aqui assim mais ou menos, se a gente desativar esse DopNet e ativar o Export, né? Olha só como o efeito, o tecido já fica bem melhor, né? Beleza. Isso feito, né? Isso é basicamente o que eu mostrei que a gente faria, né? É esse efeito do tecido se rasgando. Eu posso dar o play aqui no nosso flipbook, né? Vou botar até o frame 100, pode ser? Até o frame 90. Eu vou dar o play e volto quando terminar aqui, rapidinho. Beleza, galera. Então, olha só. Fez aqui já o flipbook, né? Pra gente visualizar em real time. Olha só. O efeito já tá bem interessante. Beleza. Porque a gente pode fazer mais do que isso, né? A gente pode fazer uma coisa extra aqui, né? Mais do que eu mostrei que a gente faria, né? Primeiro, essa animação aqui ela já tá interessante. A gente pode melhorar ela como, né? A gente pode diminuir o remesh lá, né? Para esses rasgos ficarem ainda mais detalhados. E a gente pode aumentar os substeps dessa animação, né? Vamos fazer isso rapidamente. Aqui no nosso remesh tem 0.18, vamos botar 0.16 para ficar ainda mais detalhado, olha só. Ou até menos, vamos botar 0.12. Vamos botar 0.16 mesmo. Tá bom, porque a malha fica melhor, né? Vamos botar aqui Adaptative, né? A gente botar assim de repente. Olha só. Você consegue ter uma malha até menos uniforme, né? Ali no meio. Vamos deixar no uniforme mesmo, é melhor. Assim tá bom, beleza. Tranquilo. A gente pode aumentar aqui, e outra coisa que eu tinha falado é da gente aumentar os substeps dessa animação, né? Aqui no Velum Solver, vamos colocar esses substeps em 4, de repente. Teoricamente, para os substeps maior, né? Vamos ligar o DupNet, desativar o Cloth Export, vamos dar o play nessa animação com 4 de substeps. Teoricamente ele vai se rasgar mais rápido, né? Olha só, já se rasgou. Então vamos, agora que a gente aumentou os substeps, vamos aumentar também, aqui né, vamos botar em 1500, nosso threshold aqui do weld, né? Para ele acompanhar o aumento dos substeps, né? Vamos ver se agora tá demorando um pouquinho mais. Beleza. Acho que ainda tá muito rápido. Vai tá mais, vamos botar em 2600, sei lá. Ficar bem mais alto mesmo, vamos ver como fica. Acho que agora vai ficar melhor. E demorar mais a rasgar, né? Vai rasgar mais devagar. Ainda foi rápido, então vamos jogar isso para 4800. Vamos ver o que a gente tem. Olha, agora eu acho que ficou mais interessante, hein? O rasgo ficou mais... Criou uma tensão maior, né? Olha só. Mais intenso. Beleza, eu gosto disso. Ficou bem diferente, né, daquele outro que eu tinha feito. Acho que... Vamos ver como que ficaria isso. Assim, só que no nosso export aqui, né? Fica bem legal. Vamos dar uma visualizada nisso. Nosso flipbook, já voltei quando terminar. Olha só.
Tá legal, ficou bem legal. A gente vier devagar aqui no meio, olha só como ele começa a abrir pequenos rasgos aqui no meio, né? Vai se esticando, tem essas partes que tentam ficar conectadas ali, né? Acho que ficou interessante. A gente pode... isso aqui poderia ser melhorado, né? Você pode, de repente, diminuir um pouco os substeps. Pode aumentar mais o número aqui da força necessária para rasgar o tecido, né? Ou até diminuir, enfim. O que vocês quiserem, a forma como vocês acharem que fica mais interessante pro resultado que vocês querem obter, né? Mas assim, eu acho que para esse tutorial aqui, esse efeito tá bom. Eu queria mostrar mais uma coisinha que dá pra fazer, né? Pra deixar esse efeito um pouco mais trabalhado. Eu nem sei se vai ficar muito legal, porque eu não fiz, né, antes do tutorial, mas vamos tentar fazer junto aqui. É uma outra possibilidade, né, que este workflow aqui oferece. A gente tem aqui esses dois transforms, né? Esses dois transforms aqui já configurados. Um tá virando a parte da esquerda do tecido, ou melhor, o tecido inteiro, né? E o outro, essa parte aqui. A gente pode, além de ter essa animação de movimento, né, de esticar, a gente pode também ter uma rotação, para como se fosse torcer esse tecido, né? Vamos ver como a gente pode fazer isso. Primeiro eu vou só vir aqui nos keyframes e jogar eles para frente, né? De repente vamos jogar isso aqui para 120, 122, né? Para citar o cálculo, 50 frames à frente. Esse aqui para o frame 50, né? Beleza. Então agora a gente tem parado e aqui começa a esticar. Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui no início, desse lado esquerdo que é o Transform 1, vamos adicionar o keyframe em 0. E aqui no 48, vamos colocar menos 90. Para ele virar o tecido dessa forma. Beleza, agora vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Copiar o parâmetro. Aqui a gente vai colar as referências relativas, né? E aí, mesma coisa, multiplicar por menos 2. Agora olha só o que a gente tem. A gente tem a parte, o geometria inteira, né? Virando, e os pontos de pin desse lado aqui virando pro lado oposto, né? Os primeiros 48 frames. Vamos vir aqui, ligar o DOPNet, desativar aqui para não pesar muito, né, o nosso preview. E vamos ver o que a gente tem agora, né? Olha só. O tecido vai se torcendo, né? Olha como mesmo sem estar com o nosso export ligado, sem o tecido estar melhorado, né, sem estar com o subdivide, já fica um efeito interessante. Beleza, agora virou assim, olha só. E já começou a se rasgar, tá vendo? Porque agora a torção ficou maior, né? Sem nem precisar esticar, o tecido está começando a se esticar agora. Ele já começou a rasgar, olha só. Então, o tecido já se rasgou, olha só, sem nem precisar. Vamos aumentar aqui, né, mais ainda. De repente para 6.000, né? Vamos ver se a gente consegue fazer essa rotação sem rasgar, né? Ele mantém o tecido firme depois dessa rotação. Uma coisa que acontece, né, vocês podem estar percebendo, é que o tecido ele está completamente esticado verticalmente. Então essa rotação aqui está tensionando muito ele, né? Já causa uma tensão muito grande, né? Olha só, agora ele vai esticar, vamos ver. Quando ele vai começar a rasgar. Tá esticando, esticando, começou a rasgar, ó. Rasgou aqui, aqui. Beleza. Vamos ver. O tecido vira e se estica, olha que maneiro. Ficou bem legal. Beleza. Vamos vir aqui, ligar aqui o export, né? Olha como ficou bonita essa animação, né? A gente pode voltar aqui e repara como, se eu der zoom, como funciona bem, né? Como realmente o tecido não se sobrepõe, né? Isso principalmente por causa dos substeps que a gente adicionou, né? A gente botou 4 substeps. Se não tivesse colocado, provavelmente teria acontecido
alguma ultrapassagem aqui, né, de uma parte ultrapassar a outra, talvez ele tivesse voltado a se esticar totalmente, né, como se tivesse o nó se desfeito, pode acontecer esses problemas. Como a gente está com 4 substeps, né, ele funcionou muito bem. O que a gente pode fazer aqui para de repente dar mais área para ele fazer essa torção, né, sem esticar tanto o tecido, é simplesmente vir aqui nesse transform, nesse primeiro transform, enquanto ele está girando, a gente adicionar também um scale, né, o scale aqui no Z, não é o Z? Isso aí. A gente coloca aqui um keyframe no 1, e quando ele chega no 48, que ele termina a rotação, né, ou até antes, aqui no 33 de repente, por exemplo, a gente coloca ponto 6. Fazendo isso, o tecido vai diminuir, né, a altura dele assim, isso aqui, e vai dar mais tecido para ele conseguir torcer, né? Vamos ver o resultado. Teoricamente ele vai ter uma torção mais bonita, né? Porque olha só, conforme ele diminui o tamanho, ele vai causando isso aqui, né? Ele vai causando essas dobras, né? Que tem mais, ele passa a ter mais tecido para torcer. É uma forma simples de dizer isso. Como ele está diminuindo o tamanho, e pelo menos eu acho que essa torção dessa forma fica mais interessante, né? Causa essas ranhuras aqui, tá vendo? Que eu gosto muito. Agora, como não tá tão tensionado o tecido assim, ele não tá tão tensionado como estava antes, vamos ver se ele vai se rasgar. Ou se vai precisar diminuir o nosso threshold lá no weld, né? A gente configura a força necessária para rasgar, vamos ver. Esticando. Parece que ele vai se manter firme, hein? Não, rasgou. Conseguiu, ó. Beleza. Perfeito. Está com o nosso Cloth Export ligado, né? Por isso que eu acho que está demorando um pouquinho mais a simulação. Vamos ver o resultado agora. Vamos colocar aqui no nosso flipbook para ficar melhor, né? Cara, eu acabei botando o preview, o tamanho do preview que eu botei acabou parando no frame 90, né? Então vamos fazer agora com todos os frames certinhos e eu volto. Beleza, galera, olha só o nosso resultado aqui. O tecido vira, né? Nesse momento que ele vira, ele diminui um pouco o tamanho. Isso causa essa balançada que ele dá, né? Que eu acho que fica até interessante. Isso é mais tecido, né? Tipo, o tecido diminui de tamanho, consequentemente fica com mais dobras, né? Ele fica mais detalhado, olha só. E eu gosto muito disso, né? Na nossa outra versão ele não tinha isso, essa quantidade grande aqui de dobras, né? Dessas entradas. E aí quando a gente vai esticando, olha só, ele se rasga e com mais pressão ainda, né? Porque tem mais tensão necessária. Basicamente isso, né? Só para fins de visualização, né? A gente pode vir aqui dar uma olhada, né? Como tá. Vamos colocar aqui no Smooth Shaded, né? Para não ficar vendo a malha. Olha só. O número de dobras que a gente tem, nenhuma delas ultrapassando a outra, né? Fica muito boa a qualidade, né? Olha só. Fica uma simulação de uma qualidade alta, né? Então é basicamente isso, galera. Vamos só dar uma recapitulada aqui pro conhecimento realmente ficar bem guardado, né? Primeiro a gente cria o grid, dá o remesh, que é muito importante, né? Porque se eu pegar essa mesma simulação e desativar aqui o nosso remesh, né? Ele vai ter que fazer o cálculo. Vamos esperar. Vou voltar aqui. Nossa. Beleza. Agora o nosso grid está com a geometria dele toda quadrada, né? Toda em quads. Vamos botar aqui. Visualizar pelo DOPNet para não pesar tanto. Acabar pesando um pouquinho porque a gente tem 4 de substeps, né? Quando o normal é 1, o default é 1, né? A gente está com 5, 4 quer dizer. Mas vai dar para visualizar. Primeiro já dá pra gente ver como fica muito mais visível, né? A malha dele fica cheio dessas interferências aqui quadradas, né? Que já quebra bastante o visual, né, do nosso cloth.
a gente continuar para o momento em que ele se estica, olha só o rasgo como vai ser muito pior, né? Teve o rasgo aqui, né? Olha só. Primeiro, essas partes que caem aqui, né? São todas quadradas. Isso aqui é todo quadrado, então mesmo ligando nosso Cloth Export, ele dá uma melhorada. Mas o visual não fica tão bom, né? Olha só. Ainda fica muito pedaços retangulares assim, né? Se quebrando. Tá vendo? Aqui. Então, o nosso remesh faz toda a diferença, né? Na nossa simulação. Beleza. Vamos reativar o remesh aqui. Aí a gente cria um grupo, né? Pra fazer o pin de um dos lados aqui, com Bound Region, né? Essa caixa aqui, né? Que vai fazer... vai selecionar os pontos aqui que estão no nosso grupo, né? Aí a gente cria um outro grupo do lado oposto para fazer o outro pin. Nesse transform aqui, a gente configura o movimento do grid para a esquerda, a nossa rotação, menos 90 graus, e a nossa escala diminuindo. E nesse aqui a gente vai copiar, né, o parâmetro desse aqui e vai fazer ele ficar oposto e vezes 2, né? Para fazer o mesmo movimento para o lado oposto. Que aí no caso vai ser desse grupo aqui somente, né? A gente seleciona aqui o pin 2. Beleza. Aqui a gente vai configurar o nosso Edge Fracture, né? Desativando aqui o Initial Pieces para não formar aquelas peças aleatórias. E aqui a gente vai fazer duas curvas, né? Olha só. Fazer um merge entre elas e usar elas para direcionar o nosso rasgo no tecido. Aqui a gente vai criar o Velo Constraints, né? Para fazer os cálculos aqui dos constraints do nosso tecido. No Velo Constraints a gente vai configurar aqui, colocar como Cloth. Aqui vai selecionar o pin, botar para o pin ser animado, né? Porque senão ele não vai ler. E aqui a gente tem que configurar o stiffness do tecido, caso seja algo que vocês queiram configurar. No Vellum Weld, né? Ele vai fazer essa cola aqui, né? Dessas partes rasgadas, conectar elas. E aqui no Vellum Weld, né? A gente tá tudo certo, só tem que vir aqui no Breaking e ligar o Threshold e configurar o quanto precisa de força para que esse tecido se rasgue, né? Essas conexões sejam quebradas. Beleza. Lembrando que tem que fazer nessa exportação aqui do geometria para o Node Geo e do Constraint para o Node Constraints, né? Aqui dentro a gente vai importar, vai criar um Vellum Object, vai importar aqui tanto o nosso Geo quanto os nossos Constraints, vai ligar um Vellum Solver, né? Esse Vellum Solver a gente vai configurar aqui de acordo com, a gente vai botar o número de substeps que achar que é o melhor para essa simulação. Aqui esse merge é desnecessário, né? Vou até deletar ele. Eu só usei ele para conectar o nosso static object, que é como você faz os seus colisores, né? A geometria que você quer que colidam. Vamos deletar esse merge. Vamos deixar só o nosso gravity, né? E aqui o nosso output. Caso vocês queiram, aqui poderia ser usado um merge também. Aqui, né, no meio aqui a gente pode criar um merge e conectar outras forças, né? Tipo wind, por exemplo, para fazer uma turbulência de vento nesse tecido, caso seja algo que vocês queiram, né? Basta você criar um merge aqui e aí conectar, por exemplo, o wind force, né? Conectar ele aqui. Ele acabou de dizer que está com um erro, né? Perdão, então não é aqui não, é aqui, ó. Particle forces, viu? Acabei errando o lugar aqui. Vamos conectar o nosso wind aqui, né? Tem que ser um particle force, né? Então é o pop wind no caso, né? Beleza. A gente conecta o pop wind aqui e aí passa a ter um vento, né? na nossa simulação. Beleza. Isso é caso vocês queiram, né? Algum vento, alguma força de turbulência desse tipo. Mas aqui a gente está com a nossa simulação pronta e a gente tem que exportar, né, essa simulação para uma geometria, né? E aqui é onde a gente vai importar nossa geometria, estabelecendo, né, qual é a network, qual a DOPNet que a gente quer puxar, qual é o node, que no caso é o output. A gente vai botar aqui que vai importar um field, né, que no caso vai ser a própria geometria. Vai deletar normal, caso você tenha alguma normal. Vai criar aqui um visualize só para usar o cusp angle, né, e jogar para cima para criar um smooth, né, nessa geometria. Vai criar um Vellum IO, né, e esse Vellum IO vai receber aqui as constraints, né, que vai ser outro DOP import field. Esse DOP import field a gente vai importar o field chamado constraint geometry, né, é onde ele vai reconhecer as constraints da nossa geometria.
Depois desse Vellum I/O, a gente vai criar um Vellum Post-Process, né, que é onde a gente vai aumentar a qualidade desse tecido, podendo botar aqui a subdivisão, né, ou criando aqui, aumentando esse Spatial Blur também. Isso aqui você pode configurar de acordo com o que você achar melhor. E é basicamente isso, galera. O nosso tecido está aqui pronto, está sendo rasgado. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.